As nossas políticas, eventualmente, de integração ou de atenção à população de baixa renda do ponto de vista urbanístico, na hora que apareceu no Brasil, veio a reboque de uma situação já colocada, veio atrasado. Se nós fazemos políticas a posteriori, nós nunca fizemos políticas que fossem includentes no seu nascimento para uma perspectiva futura. Nós sempre fomos atrás de políticas que eram de remediação de uma situação já colocada. Isso gera o desequilíbrio urbano que a gente tem hoje, que invariavelmente faz com que todas as cidades brasileiras, das menores às maiores, tenham a mesma dinâmica, que é a de produzir centros ultra-elitizados, para os quais são canalizados todos os investimentos públicos, para os quais são canalizados todas as obras de melhoria urbana e sempre, invariavelmente, os mais pobres são deixados fora dessa cidade, nas áreas mais periféricas, nas áreas mais distantes. A política que vem sendo feita habitacional, ela reproduz o mesmo sistema. Isso faz com que, numa cidade que nem São Paulo, a gente tenha cerca de 4 milhões de pessoas em 10 milhões de habitantes no município que não tenham de morar de maneira digna, né? Moram seja em favelas, seja em loteamentos clandestinos ou irregulares, seja em cortiços no centro da cidade, ou então seja na própria rua quando não tem outra alternativa. A esse cenário se coloca uma outra questão em paralelo, que é o fato de que, ao mesmo tempo que a gente produz uma cidade que é excludente, que exclui a população mais pobre, os centros dessas cidades são acaparados pelas elites, que dominam territorialmente esse espaço, se acaparam dele e criam barreiras intransponíveis para que esse espaço seja democratizado e acessível por todos. Então, os movimentos de moradia, muitas vezes, percebendo isso, começaram já há 20 anos a ocupar terras que estão vazias e que, ao estarem vazias, são ilegais, porque são terras que não respondem, por exemplo, ao Estatuto da Cidade, que desde 2001 estabelece que um terreno na cidade não pode ser deixado vazio porque ele não cumpre a sua função social, que seria o quê? Seria dar resposta aos investimentos públicos que foram feitos nesse terreno, com saneamento, com coleta de lixo, com luz, com asfalto, com acessibilidade, e que, portanto, fazem que esse terreno custe à sociedade razoavelmente caro e, por isso, ele tem que ser utilizado. Então, um terreno vazio que é ilegal, que é mantido vazio, ele é ilegal porque ele não cumpre a sua função social. Na porta do bar, um copo segura um homem. Na verdade, quem o visse assim parado na porta do bar, esquina da rua Quarunás com a rua 24, não veria o copo, não veria o homem. Apenas um corpo negro, escuro, sustentando farrapos, um cheiro forte de fumaça impregnando o azulejado e os olhos com restos esparsos do que foram barracos. Quem olhasse para ele naquela noite, seja por minutos, seja por horas, veria sempre a mesma coisa: cinzas. São nomes agora confusos que na sua mente atravessam, rasgam, neurônios perfuram. São Rafael, Lajeado, Vila do Nilo, Vila Santa Catarina, Vila Andrade, Naval, Pau Queimado, Zaquinache, Raimundo Pereira de Magalhães, Chácara Bela Vista, Jardim Aeroporto, Real Parque. Conhecia todos esses lugares. Alguns pelas lideranças diretas, outros por acompanhar pelos jornais. E agora Ticoatira. Por 2 vezes, entre 2 dias, Ticoatira. Não importa quanto digam que foi acidente, que um morador descuidado esqueceu um fogão ligado, que um gato deu curto e espalhou faíscas para todos os lados, que fizeram fogueira no lugar errado. Seu João Benedito, velho de guerra, que sempre foi líder nato nessa selva de pedra, sabe o quanto vale um terreno nessa terra, o quanto incomodava a ocupação de sua gente nela. Conhece bem a contabilidade, a velocidade com que supostos acidentes aumentam nas favelas, conforme o interesse da especulação imobiliária cresce na cidade sem trégua. 13 incêndios acidentais nos últimos 2 anos parece brincadeira. Quase ensaia o último trago, quando da mente evasiva abruptamente é resgatado pelo baque seco da garrafa de pinga que bate contra o teto da estufa de vidro, que em seu interior traz resguardados ovos cozidos, rosados e amarelados. Mais uma, seu dito. Estende o braço ao homem por trás do balcão e faz um gesto qualquer com a cabeça que o homem entende como um sim e não, e deixa-o colocar mais uma dose antes de vê-lo voltar para sua pequena cozinha.
Seu dito continua em pé, na porta do bar. O copo o ajuda a se segurar. Crianças correndo descalças no chão de barro, levando a pipa, aparecem em suas vistas, num piscar. E são seguidas de outras mães, correndo com os filhos nas mãos e no colo, gritando, meu Deus!", se ajoelhando e colocando a rezar. Homens que madrugavam no caminho para o trabalho com marmita feita antes do sol raiar, aparecem agora com baldes, panelas, mangueiras e latas velhas, tentando o fogo apagar. Tudo é em vão. A fogueira é insaciável. Um incêndio incontrolável e a tudo devora muito rápido. O que se levou anos para construir, montar, trazer, pagar, em minutos vira fumaça, cinzas no ar. Cama, fogão, geladeira, fotos, roupas, documentos, lembranças de vidas inteiras. Nada, quase nada fica para guardar. De sobra um terreno, em ruínas, cinza e preto, madeiras a estralar, e o rosto marcado por algo que lembra carvão. Nas centenas de adultos, jovens, velhos, mulheres, cachorros e crianças que, entre as buscas dos bombeiros, tentam se deparar com algo útil para levar. Foi tudo, alguém diz. Tudo é muito para quem não tinha quase nada, o outro responde. Se pudesse, seu dito sentava, na parede encostava e se colocaria como criança a chorar. Não pode. De longe, um de seus filhos caminha, parece-o avistar. Aproxima e se senta em um dos degraus da porta do bar. Após alguns minutos em silêncio, com uma voz mansa, como se não quisesse incomodar, olha para o pai e pergunta, pai, meu caderno queimou, como que amanhã eu vou estudar? A pinga que antes descia e queimava na garganta de seu dito, novamente trava, para. E antes que seu filho percebesse que ele na resposta vacilava, que seu olho mareava, lhe devolve outra pergunta selada. Pai já deixou alguma coisa faltar? Não, nunca. Então se aquieta. Amanhã é outro dia, pai cedo madruga, consegue seu caderno dos seus irmãos e vocês vão para a escola estudar. As palavras do pequeno tiraram seu dito do transe que estava até então. Abandonou o copo, sacou algumas moedas do bolso, pagou o que devia e estendeu para o seu filho sua mão. Surpreendendo o menino, suspendeu-o com um puxão, colocou-o acima de sua cabeça, com as pernas entre os seus pescoços, gritando e trotando. Bora? Então segura, peão! Sai galopando como se estivesse em um campão. Um vazio nos bolsos, um medo no estômago, mas a coragem recomeça a brotar no coração. Na mente algumas ideias para improvisar trabalho, roupas, alimentação. Resolver os problemas da escola, saúde e documentação. Tudo precisaria de muita solidariedade, luta e cooperação. Para sua família, amigos e vizinhos era o que não faltava. Não. E novos, sempre antigos, recentemente novos planos de ocupação. Afinal, não havia outra solução. O abandono dos governos, a insensibilidade aos apelos, os seus direitos garantidos em Constituição? Não. Os seus não podiam e não iriam ficar na rua, ao léu, jogados no chão. Não enquanto forças tivesse. Não enquanto pudesse. Se fosse cair, que estivesse em pé. Nunca ajoelhado, de cabeça baixa ou estendendo sua mão como um pedinte. Na porta do bar apenas o copo. Sob ele um balcão. Memórias de um passado que agora não seguram mais seu João. Aliás, nem nada, nem ninguém. A ocupação, que os proprietários gostam de chamar de invasão e os movimentos gostam de falar que é uma ocupação, ela na verdade acaba sendo um dos poucos, vamos dizer, instrumentos de pressão que acabam sobrando ao alcance de uma população que é permanentemente excluída do processo de urbanização. A disputa, vamos dizer, institucional dentro do mundo da política ou do mundo do direito, ela é possível, mas ela equivale a jogar um jogo de futebol num terreno inclinado, sendo que o time dos pobres está jogando no lado de baixo. Quer dizer, é muito difícil de conseguir qualquer coisa, porque a relação de forças, a relação de poder instituída no Brasil, ela é absolutamente, historicamente favorável aos setores dominantes.
Então, o que a população pode fazer do ponto de vista da mobilização institucionalizada e dentro dos parâmetros, vamos dizer, de uma reivindicação jurídica, administrativa ou política, normalmente é uma batalha que já está afadada à derrota. Muito embora os movimentos não abram mão também desse campo de atuação e pressionem pela aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, pressionem pela atuação do Ministério Público, enfim, tenham seus advogados que estão sempre tentando buscar a defesa jurídica, né, da legitimidade, da ilegitimidade, vamos dizer assim, da sua situação. Mas esse campo a gente tem que admitir que é um campo de resultados, vamos dizer, muito pouco efetivos. A possibilidade de ocupar terrenos que estão vazios, que estão ociosos, prédios que não cumprem absolutamente sua função social, que estão desocupados, e de com isso ter um instrumento de pressão muito mais significativo, é uma possibilidade real que está ao alcance dos movimentos de moradia. Vale dizer que, por exemplo, na Inglaterra, ou até mesmo nos Estados Unidos ou na Holanda, na Inglaterra e na Holanda são casos muito interessantes, se uma população que lá nem é de baixa renda ocupar um edifício vazio numa área central, ela ganha imediatamente o direito de uso e é muito difícil tirar ela de lá. Existem inclusive casos, por exemplo, na Inglaterra, de uma mansão num bairro chique na periferia de Londres, que foi entregue pelo juiz aos moradores que ocuparam, que eram no caso brasileiros, porque eles imediatamente depois de ocupar se apressaram em fazer uma comunidade com cursos de capoeira, de dança, de samba, de violão, de culinária brasileira, etc. e tal, chamaram aquilo de Centro Cultural Brasileiro e o juiz entendeu que aquilo tinha uma função social mais importante do que o imóvel vazio e deu a propriedade para eles. Então, nas sociedades com um estado do bem-estar social mais consolidado, que tiveram o estado do bem-estar social, a gente vê que os instrumentos, eles estão ali colocados e eles podem até, vamos dizer, redundar numa vitória para a população que fizer uso desses direitos jurídicos, administrativos e políticos. No caso do Brasil, não, é muito difícil, né? Deles? Isso. Eu, o seu também, mais um só. Só pra gente fazer.
para fazer um relatório, né? Esse contato, porque